Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 39. Nessa aula nós daremos continuidade, continuaremos falando sobre o Google Apresentações, beleza? Vou abrir aqui o meu Google Drive. Eu irei aqui na pasta para apresentações, tá? Que a gente criou na última aula. Beleza. Aqui a gente tem o exemplo que eu comecei a mostrar para vocês, tá? Que a gente trabalhou, ainda não dei um título para a apresentação. Eu vou abrir aqui, nós estamos vendo como criar uma capa, certo? Eu vou clicar duas vezes agora para iniciar a edição, tocar duas vezes. Aqui eu estou somente em modo de leitura, tá? Vocês podem ver, por exemplo, que não tem as opções aqui de edição de texto, nem coisas do tipo. Vou tocar duas vezes, abrir o modo de edição, tá bom? Eu vou apagar, tá? Esse título aqui que eu coloquei. Vou escrever aqui título da... Opa! Título da apresentação. Beleza. Eu vou então alinhar, tá? O texto. Galera, tem uma coisa bem interessante, ó. Percebam que aqui dentro dessa caixa de texto, eu tô no modo de edição de texto, tá? Se eu selecionar uma palavra e tirar um negrito ou acrescentar um negrito, perceba que eu vou alterar apenas essa palavra, beleza? Ou seja, título da não está em negrito, porém a palavra apresentação está em negrito. Porém, eu consigo editar a caixa por inteiro, tá? Toda essa caixa de texto aqui, ela é editável caso eu toque simplesmente na caixa. Então, vou tocar aqui. Perceba que eu ainda não abri meu teclado, eu não estou no modo de edição, tá? Se eu tocar dentro da caixa, eu abro meu teclado, vou para o modo de edição de texto. Porém, vou tocar fora, toquei apenas na caixa, não abri meu modo de edição. Se eu aplicar qualquer modificador de texto, nesse momento, ele será aplicado a toda a minha caixa de texto. Ou seja, se eu tocar aqui, por exemplo, para sublinhar o texto, certo? Ou para deixar o texto em negrito, por exemplo. Eu irei tocar aqui e olha só. Opa, eu consigo colocar todo o meu texto e tirar do negrito, beleza? Se eu tocar aqui, ó, na formatação avançada, eu consigo subscrever, consigo riscar, colocar em itálico, tá? Consigo fazer tudo diretamente por aqui, alterando a caixa como um todo. Posso, inclusive, modificar também a fonte, tá? Como isso aqui é um título, eu vou deixar ele centralizado, título da apresentação. Vou aqui adicionar uma nova caixa de texto, tá? A gente viu como fazer isso na última aula. E aqui, ó, olha só, quando eu vou mexendo na minha caixa de texto, né, para poder pôr no lugar que eu quero, alinhar, eu consigo ver de que forma ela se alinha com os outros componentes através dessas listras vermelhas, beleza? Então, por exemplo, eu sei que aqui ela está exatamente centralizada com o corpo do slide, né? Com o retângulo branco maior do slide. Também é possível, ó, vir aqui em cima no menu de mais opções, tocar e ativar essa opção aqui de ver guias, tá? O que é que essa opção faz? Olha só, quando eu toco, ela mostra os meus eixos, tá? As minhas linhas que cortam o corpo do slide em tamanhos iguais. Então a gente tem uma linha passando na vertical e uma linha passando na horizontal, de forma que elas são simétricas, né? Elas vão cortar o meu slide exatamente na metade, tanto de cima para baixo quanto de um lado para o outro. Beleza? Vou desativar aqui, tá? Eu vou aqui arrastar minha caixa de texto. Perceba que eu posso dar um zoom para poder tocar lá dentro, caso eu não esteja conseguindo tocar para iniciar uma edição, tá? Aqui eu colocaria um nome, por exemplo, tá? Eu estou
criando a apresentação. Aqui eu tenho o título da minha apresentação e aqui eu adicionaria um nome, beleza? Então adicionei aqui um nome qualquer e aí eu posso encaixar ele, né, no lugar que eu achar melhor aqui na tela, beleza? Eu vou deixar ele aqui embaixo. E aí nós vamos aprender agora nessa aula como nós criamos múltiplos slides, certo? Como nós adicionamos outros slides. Aqui embaixo a gente tem uma barra onde a gente vai conseguir ver toda a nossa apresentação. Onde aqui vai ser o meu slide número 1, certo? A gente já pode ver ele aqui marcado com o número 1. Aqui seria o meu slide número 2, número 3 e assim por diante, certo? Até o final do meu slide. Perceba que eu posso ter uma apresentação de 10 slides, eu posso ter uma apresentação de 30 slides, eu posso ter uma apresentação de 60 slides, tá? Não existe um limite máximo, certo? Enquanto você tiver limite aí de memória, você pode criar um arquivo com mais slides. Eu vou tocar aqui, beleza, pessoal? Para adicionar um novo slide à minha apresentação. E olha só, que legal. Quando eu toco para adicionar um novo slide, ele já me dá vários layouts prontos de modelos que eu posso utilizar como base, tá? A gente sabe, né, que a gente pode editar um layout, a gente viu isso na última aula, ou seja, você pode retirar uma caixa de texto, adicionar uma nova caixa de texto, redimensionar, porém, isso facilita muito a nossa vida. Aqui a gente tem um slide em branco, caso a gente queira começar a edição do zero. Alguns um pouco mais simples, como número grande, legenda, ponto principal, título e descrição de seção. Ou seja, a gente tem alguns modelinhos prontos, tá? A gente tem esse aqui, slide de título, que é o que ele cria pra gente quando a gente cria uma nova apresentação. E eu costumo, né, nas minhas apresentações, utilizar um slide de título junto com vários slides de título e corpo, tá? Eu vou tocar aqui nesse slide de título e corpo para a gente ver como ele funciona. Independente, né? Eu poderia clicar em outro layout também. O que aconteceria é que eu iria abrir esse layout. Então, no fundo, o funcionamento ele é bem parecido. Eu toco aqui e adiciono o layout que eu quero, tá? Ou seja, também eu posso editar, né? Por exemplo, eu posso aqui pegar esse meu layout e modificar. Perceba que agora eu já tenho uma caixa menor, certo? Aqui na parte do meu texto. Eu vou desfazer isso que eu fiz. A gente viu como isso funciona no Google Docs, tá? Essas funcionalidades de desfazer e refazer. Então, eu fiz uma edição ali, tá? Eu modifiquei, mas também eu quero retirar essa modificação que eu fiz. Eu quero retornar a um estado anterior. Eu posso tocar em desfazer novamente e voltei para aquele meu estado. Se eu tocar no refazer, então eu faço o processo reverso, beleza? Aqui a gente tem nosso primeiro slide com o título da apresentação e o nome. Aqui nós teríamos um segundo slide, tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, visão geral, beleza? Então aqui seria uma seção onde eu abordaria o que será trabalhado nesse slide, beleza? Ou seja, um preview, uma prévia, um resumo do que será visto. Eu vou tocar aqui na caixa. Perceba que como eu não toquei duas vezes para abrir o modo de edição de texto, eu estou selecionando toda a caixa, então qualquer modificação que eu aplique aqui vai ser aplicada a tudo que tem lá dentro. Eu venho aqui ó, nas minhas opções de alinhamento e centralizo, certo? Por quê? Porque esse aqui é o título dessa minha sessão, certo? É o título desse meu slide. Eu vou também agora aplicar negrito ao título. Agora vamos para a parte, né, do conteúdo desse slide. Aqui eu vou criar uma lista, certo, de tópicos, onde a gente vai ter aqui a parte de visão geral e os tópicos do que será abordado no slide, certo? Então a gente pode colocar coisas aqui como, por exemplo, introdução, de forma que o meu próximo slide seria a introdução, beleza? Eu posso colocar aqui tópico 1, tópico 2, certo? Tópico, ou seção, ou assunto. Depende do tipo de slide que você está fazendo, como você está
criando seu slide, beleza? Tópico 4, conclusão. Perceba que esse tópico 1, 2, 3 e 4 podem ser, né, qualquer coisa, qualquer outro assunto intermediário entre uma introdução e uma conclusão. Eu vou colocar aqui, também ao fim, referência, certo? Que seria uma seção destinada a, por exemplo, caso eu esteja fazendo uma pesquisa, eu colocar os links de onde eu retirei essa pesquisa, eu colocar, certo? A minha fonte. Então, aqui seria uma visão geral do meu trabalho, beleza? A gente pode aplicar os elementos de edição de texto também aqui, eu não vou focar muito nisso, tá? Porque a gente já trabalhou com isso em outros vídeos, mas ó, a gente pode ver, por exemplo, eu posso modificar a minha listagem para uma numeração, beleza? Eu também posso, por exemplo, aqui em referência, se eu quisesse adicionar uma subseção, eu daria um recuo, daria um enter, certo? Daria um recuo e adicionaria aqui, ó, um subtópico, certo? De um tópico. Eu vou desfazer isso aqui, tá? Vou desfazer novamente. Vou desfazer até que ele volte ao estado que eu quero, que é esse estado aqui, beleza? Então a gente já tem um slide de título da apresentação e um slide de visão geral. E então aqui eu iria adicionar outros slides, certo? Eu posso ir adicionando múltiplos slides, de forma que cada um desses slides seria uma seção do meu trabalho. Por exemplo, vamos supor que nós estivéssemos trabalhando com o tópico 1. Então, aqui eu vou colocar o título, certo? Tópico 1. Opa. Perdão. Tópico 1. Eu vou selecionar. Eu vou centralizar, por em negrito, certo? Agora vamos supor que aqui dentro eu comece a abordar, certo? A escrever sobre o meu tópico 1, sobre o meu conteúdo de tópico 1. Eu começo a adicionar imagens, eu começo a adicionar legendas, texto, enfim. Eu vou adicionar aqui, certo? Conteúdos do tópico 1. Então vamos supor que eu tenho aqui, certo? Diversas coisas, diversas imagens ou texto, e que eu não tenha mais espaço aqui na minha caixa de texto. Vamos supor que eu ocupei tudo aqui, porém eu ainda preciso falar do tópico 1. Por exemplo, eu tenho uma imagem para colocar no tópico 1. Como é que eu posso fazer? Você pode vir aqui embaixo, tá? A gente pode ver aqui os slides. Eu posso vir aqui, tocar sobre o slide de tópico 1. Beleza? Eu posso mover ele, caso eu queira trocar ele de lugar. Mas isso não é o caso, né? Eu posso tocar ele aqui em cima. E no momento que eu toco e seguro em um slide aqui embaixo, perceba que aqui em cima, ó, eu abro algumas opções. A gente tem a tesourinha, que seria a opção de cortar, e a gente tem aquele ícone dos dois papeizinhos, que é sempre o ícone de copiar. Então eu vou tocar e eu acabei de copiar um slide. Se eu vim aqui, ó, no slide do lado, segurar um pouquinho, certo? Segurar ele um pouquinho aqui. Opa. Vou vir aqui no próximo slide, slide 4. Deixa eu fechar isso aqui, beleza. Eu venho aqui no próximo slide, slide 4, eu toco, certo? Se eu abrir aqui, ó, o menu de mais opções, eu tenho a opção de colar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colar aquele slide 3 que eu copiei anteriormente. Quando eu colo, percebam, ó, ele criou um novo slide aqui. Eu vou mover, que eu quero deixar ele do lado do meu slide anterior, certo? Então perceba, ó, que eu tenho dois slides que são até então iguais, que é o 3 e o 4, certo? Porém, lembre que o meu slide 1 eu esgotei todo o conteúdo. Então, o meu slide 3, né? Perdão, eu esgotei o meu conteúdo, o espaço que eu tinha para conteúdo, certo? Então, eu venho no slide 4 e eu adiciono um novo conteúdo. Então, aqui seria, por exemplo, 10. Aqui seria, certo? Outro conteúdo. Aqui seria novas imagens, novas coisas. Perceba que eu mantive o mesmo título.
Por quê? Porque é como se fosse a mesma seção, só que eu apenas estou adicionando conteúdo. Então, quando eu fizer a transição de um slide para o outro no meio da minha apresentação, certo? Quando estiver na minha apresentação, o que vai acontecer é que o título vai permanecer, porém o conteúdo vai mudar. Então, é como se eu não estivesse mudando a minha seção, certo? Eu não estou fazendo eu não estou indo para um novo assunto, eu permaneço no novo assunto, porém faço uma transição de slide para que eu exiba novos conteúdos dessa sessão. Aqui na caixa de texto, né, onde a gente pode adicionar o texto, a gente pode redimensionar, a gente viu isso na última aula, e a gente pode também, tá, pessoal, rotacionar, certo? Ou seja, se você quiser, por algum motivo, né, dependendo da natureza da sua apresentação, você precisa de uma caixa de texto que esteja rotacionada em algum grau, você pode vir aqui e estar rotacionando, beleza? Eu vou deixar ela alinhada. Aqui embaixo, ó, a gente tem também a opção de cor de preenchimento, onde a gente pode preencher toda, todo o fundo de uma caixa de texto, beleza? Eu vou escolher aqui a cor vermelha para exemplificar para vocês. Quando eu toco, eu preencho toda a cor de fundo, beleza? Mas eu vou deixar aqui no modo transparente. E assim eu posso ir adicionando, certo? Vários slides, escolhendo o meu layout, editando o meu texto, utilizando técnicas de edição, certo? As ferramentas de edição, na verdade, que a gente tem aqui e que a gente já trabalhou. Aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui a gente tem o botão de inserção, de inserir, onde nós temos muitas funcionalidades. Nós podemos inserir um comentário sobre essa seção, podemos inserir texto, né, que é o que nós vimos. Nós podemos inserir imagem, tá? Isso aqui é bem interessante. A gente pode alinhar, por exemplo, a busca do Google junto com o Google Apresentações para criar uma apresentação, buscando por imagens e informações no Google e jogando dentro desse arquivo aqui. A gente pode adicionar também tabelas, caso nós queiramos adicionar uma tabela de resultados, certo? É um processo bem similar ao Google Docs, tá? Lá a gente também pode adicionar esses elementos de forma, linha, tabela. Um link, a gente pode adicionar também um link, caso a gente copie um link, um endereço, a gente pode adicionar ele a algum texto, certo? Um exemplo, eu vou tocar aqui 2 vezes. Este texto contém um link, certo? O que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar isso aqui, tá? Selecionar meu texto. Então, eu vou selecionar o texto que eu quero que contenha o link. Toco aqui em inserir. Venho aqui embaixo. E, ó, eu tenho minha opção de link. Eu posso tocar aqui em link. E, então, adicionar o link, tá? Que eu quero que para onde eu quero ser redirecionado. Ou seja, adicionar aqui o link de forma que quando eu toque no meu texto, eu vá diretamente para o link que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, se eu coloco uma página na web aqui, sei lá, www.g1.com.br. Então, quando eu tocar no link, eu seria redirecionado para o G1. Beleza? A gente volta aqui, tá? Aqui a gente tem um menu de mais opções, tá, pessoal? Onde a gente pode ver, a gente pode aqui alterar o tema, tá? Para mudar a cor do meu ambiente de trabalho. A gente pode ver o guia para a gente poder alinhar o que a gente já poder ver, né, os cortes de forma simétrica para a gente conseguir alinhar de uma forma mais eficiente. A gente pode mostrar anotações do apresentador, ou seja, quando a gente cria uma apresentação, a gente pode adicionar anotações de forma que apenas o apresentador da sua tela tem acesso a essas anotações, beleza? Por exemplo, nessa sessão, não se esqueça de falar sobre esse assunto. Então, você pode adicionar uma anotação àquele slide e aí quando você estiver apresentando, você pode ver essa anotação, beleza? A gente pode compartilhar e exportar também, caso, por exemplo, a gente queira baixar
esse arquivo e reproduzir em um computador ou em outro celular. A gente pode estar utilizando isso aqui. A gente pode exportar de diversas formas, tá? A gente pode exportar, por exemplo, como um PDF, não necessariamente como uma apresentação. Aqui a gente vê também outras opções que a gente já viu em outros vídeos, como mover, tornar disponível offline, onde ele vai baixar, certo? O arquivo no seu celular, e aí se você tiver essa internet, você vai conseguir acessar o arquivo da mesma forma. Marcar com estrela, para que é uma forma de meio que você favoritar, certo? Esse documento, ou seja, é um documento importante, é um documento que você usa com uma frequência alta, você pode estar fazendo isso aqui. E aqui a gente tem também os detalhes sobre o documento, beleza? Então a gente viu alguns elementos importantes, tá? Na próxima aula nós vamos trabalhar com a funcionalidade de inserção e vamos ver como iniciar uma apresentação, beleza? Por este vídeo é só. Então muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo.